Olá, meu nome é Márcio Medeiros, eu sou autor do artigo Occupational Pesticide Exposure and the Risk of Death in Patients with Parkinson's Disease, que foi publicado agora em junho de 2020 na revista Environmental Health. Como diz o título, nosso objetivo foi buscar dados sobre mortalidade de pacientes com a doença de Parkinson que são expostos a pesticidas nos seus ambientes de trabalho. O uso de pesticidas já é investigado há anos na sua relação com Parkinson porque eles apresentam mecanismo de ação semelhante ao MPTP, uma toxina que atinge a substância nigra e provoca os sintomas típicos de Parkinson. Alguns pesticidas, como o paraquat e o rotenone, já foram diretamente relacionados com o risco de desenvolver a doença em pessoas que trabalham com essas substâncias. Na França, por exemplo, já existe o reconhecimento que a doença de Parkinson é uma doença ocupacional para trabalhadores rurais. Mas pouco se sabe sobre o efeito dos pesticidas sobre a progressão e a mortalidade nesses pacientes, e nosso objetivo foi justamente abordar uma dessas lacunas. Nós selecionamos 150 pacientes da coorte de doença de Parkinson do Hospital de Clínicas e coletamos dados de exposição ocupacional a pesticidas, dados socioeconômicos, dados de comorbidades e, por fim, informação de mortalidade em bancos de dados nacionais de falecimentos. Nesses pacientes, 20 tinham história de exposição a pesticidas no ambiente de trabalho, com uma mediana de 10 anos de tempo de exposição. Na curva de sobrevivência, esses 20 indivíduos tinham 2 vezes mais chance de morrer que os não expostos. Depois, controlamos esse efeito para os outros fatores que influenciam a prevalência da doença de Parkinson. No nosso modelo, a exposição a pesticidas se manteve significativa como preditora de mortalidade, mesmo controlada para sexo, idade e tempo de doença, além de outras exposições ambientais, como o consumo de café e o tabagismo, que são conhecidos protetores para o Parkinson. No segundo modelo, controlamos o efeito para os fatores socioeconômicos, que também influenciam a mortalidade, e mais uma vez, os pesticidas se mantiveram significativos. Para finalizar, dividimos os pacientes expostos a pesticidas pelo tempo de exposição. Geramos 2 grupos baseados na mediana, um com menos de 10 anos de exposição e outro com 10 anos ou mais, e identificamos que somente o maior tempo de exposição trouxe maior risco de mortalidade. Com esse estudo, encontramos um risco aumentado de mortalidade em pacientes com doença de Parkinson que são expostos a pesticidas em seus ambientes de trabalho, e com um possível efeito de dose visto pelo tempo de exposição. Um estudo americano encontrou um efeito semelhante na população exposta ao pesticida glifosato. Infelizmente, nós não conseguimos os dados de pesticidas específicos, então nossos resultados falam de um efeito de pesticidas em geral. Fica com o plano ampliar esses dados para ter as informações mais específicas. O Brasil é um país que depende economicamente do setor primário com grande uso de pesticidas, e esses novos dados são relevantes para a saúde da população.